Salve, meu aluno querido, minha aluna querida, tudo bem com você? Independentemente da hora em que você estiver assistindo essa aula, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda, tá bom? Na aula de hoje eu vou te ensinar como a Selecom corrige a sua redação, tá bom? Nós faremos aqui uma análise de uma redação e eu vou te mostrar exatamente como a Selecom vai corrigir. Lembrando que a Selecom é a banca realizadora do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Então, se você quer saber aí como é uma redação para a Selecom, como que ela vai corrigir, o que você tem que fazer na sua introdução, no seu desenvolvimento e na sua conclusão. Essa aulinha de hoje é feita para você. A aulinha está sensacional. Lembrando que essa aula ela faz parte do curso Descomplicando Português e Redação. É o meu curso para você ir bem na prova da Polícia Penal. Lembrando que é muito importante, né, muito importante frisar isso, que redação e português são responsáveis por 60% da sua nota na prova da Polícia Penal, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Essa aqui é a nossa folhinha de redação, tá bom? Essa aqui é a nossa folhinha de redação. Essa daqui está com a letrinha que não é minha, tá? Obviamente, todos os alunos daqui sabem que essa letra não é minha. Essa letra aqui é do meu mozão. Eu fiz ela escrever aqui a redaçãozinha dela. E aqui, basicamente, é a forma como vocês vão me entregar a redação, tá bom? Então, eu vou te passar um tema, você vai escrever seu nome, você vai escrever o tema aqui, e aí você vai escrever a redação nesse espaço daqui. Primeira coisa que é importante de a gente analisar aqui nessa redação, ó, é organização, tá bom? Olha como é que a redação ela tá muito bem organizada e muito bem dividida aqui entre os parágrafos, ó. Quando a gente tira um pouquinho de zoom, dá para ver com perfeição essa redação aqui, ó. Olha só, olha como é que tá bonita essa redação, ó. Então, ó, cada início de parágrafo, ó, tá começando aqui com espaço certinho no início de cada parágrafo, tá vendo? Aqui lá no finalzinho da margem, ó, lá no finalzinho da margem, a gente tem aqui, ó, nesse finalzinho da margem, a gente tem essa partezinha aqui, ó, não tem nenhum espaçozinho muito grande, tá vendo? As linhas sempre acabam acima, depois da metade da linha, então você não tem linha falsa, tá vendo? O tamanho da letra tá legal, é uma letra bastante legível, né? Olha assim como é que tá bonito isso aqui. E Luiz, eu tenho que fazer, deixar a redação bonitinha só para ficar bonitinha mesmo? Não, meu parceiro, não, minha parceira. Você tem que fazer isso, ó, por quê? Vem para cá. Olha um dos critérios aqui da correção da banca Selecom, ó. É organização adequada dos parágrafos. Então, automaticamente, se você já realiza essa redação dessa forma, provavelmente você já tirou aqui 8 pontos, tá? 8 pontos. Lembrando que a gente vai começar a correção agora e a Selecom ela vai utilizar esse espaço, o corretor ele utiliza esse espaço aqui da direita, tá? São os erros de ortografia, acentuação, pontuação, morfossintaxe. Cada erro que você obtiver aqui, você perde um ponto na sua redação, tá bom? Podendo ter no máximo 20 pontos em cada um. Então, se você comete aí 30 erros de ortografia, só são computados 20, tá? Só são computados 20. Se você coloca aí 60 erros de pontuação, só são computados 20 também. E de morfossintaxe são erros de concordância, erros de regência, por exemplo, crase, tá bom? E aqui você pode perder 20 pontos em cada um, totalizando 60 pontos totais. Beleza? E aqui ó, você tem pertinência ao tema, argumentação coerente, adequação do uso de articuladores, organização adequada dos parágrafos e propriedade vocabular. Vou te mostrar certinho o que é cada uma dessas coisas, tá bom? Então, sua nota final vai ser a junção da sua nota de erros ortográficos, que a gente chama de nota 1, e com as notas de conteúdo e de estrutura, tá? Então vamos lá. Analisando aqui o parágrafo primeiro, tá? Lembrando que a sua redação ela tem que ser dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Apesar de serem apenas 3 partes do texto, a sua redação deve ter no mínimo 4 parágrafos e no máximo 5 parágrafos, tá? Guarde bastante essa informação. Não faça redações, ó, vou até chegar mais perto, assim, ó. Não faça redações com menos do que 4 parágrafos e não faça redações com mais de 5 parágrafos, tá bom? E como que essas redações elas devem ser divididas? Você vai ter lá, ó, introdução, um desenvolvimento, 2 desenvolvimentos, uma conclusão. Eu nunca consigo levantar esse dedo aqui, acho paia isso. Eu nunca consigo levantar esse dedo. Então, uma conclusão, 2 desenvolvimentos e uma correção, tá bom? Então, bora lá, bora arregaçar esse negócio aqui, ó. A gente tá aqui, vamos lá. A gente tem a introdução do texto, é a parte inicial, tá bom? Luiz, o que que eu tenho que fazer na minha introdução do texto? Ó, sua introdução do texto, ela tem que ter 3 características, tá? Uma boa introdução, ela tem 3 elementos. Quais são esses 3 elementos que tem que ter na minha introdução? A introdução, ela tem que apresentar, ó, um contexto, tá bom? Contexto. Ela tem que apresentar o meu tema e depois tem que apresentar um roteiro do texto ou a minha opinião. Isso aqui é uma boa redação, tá bom? Isso aqui é uma boa estratégia de redação. Então vamos lá. Contexto, tema, roteiro e opinião. Uma coisa que você tem que entender também é que
A redação, gente, ela tem que seguir uma certa estrutura, tá bom? Então, cada parágrafo que você fizer tem que ter no mínimo 2 períodos. A gente explica isso de maneira bastante detalhada aqui no nosso curso, tá? Então, você tem que obrigatoriamente aí seguir essa estrutura, tá bom? Então, a gente vai fazer, ó, 3 períodos, 3 pontos finais em cada um dos parágrafos. Na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Vem pra cá então. Repare só como que eu vou começar esse texto. Ó, o tema é o aumento da violência na sociedade brasileira. Eu acho interessante, né, uma forma de estratégia que eu utilizo nas minhas redações é não começar citando o texto ou citando o tema logo na cara. Eu prefiro dar uma enrolada, jogar uma contextualização. É importante lembrar que essa contextualização ela não é obrigatória, porém ela deixa o texto um pouquinho mais técnico, ela deixa o texto um pouco mais chique. O que é obrigatório mesmo nessa parte aqui do texto é apresentar, na introdução, apresentar o tema e o roteiro, a opinião. Então vamos lá, ó. A gente tem aqui nessa primeira parte, deixa eu ver, vou até dar um zoom maior aqui, ó, um zoom de 180 aqui, deixa eu tirar eu aqui de novo. Beleza, então nós temos aqui, ó, segundo a Constituição Federal de 1988, é dever do Estado. Opa, aqui eu já tenho o meu primeiro problema. Repare que aqui, ó, quando eu tenho esse segundo aqui, a Constituição Federal, isso aqui eu tenho que obrigatoriamente colocar uma vírgula aqui, ó. Faltou uma vírgula, né? Toda vez que eu for fazer uma citação, eu faço segundo a Constituição Federal, segundo o IBGE, segundo não sei quem, eu tenho que isolar isso aqui por uma vírgula, tá bom? Eu tenho que colocar essa vírgula. Como essa vírgula não apareceu aí, o que que acontece? O corretor ele vai marcar aqui, depois ele vai chegar aqui, ó, e marcar aqui em pontuação, ele vai marcar que você cometeu um erro, um desvio de pontuação, tá bom? Então você tem aqui automaticamente já perdeu um ponto, tá? E ele continua, ó. Segundo a Constituição Federal de 1988, é dever do Estado, Estado com E maiúsculo porque faz parte da nação, né, é o Estado brasileiro, assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, bem como o bem-estar e a segurança a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Então repare que nesse primeiro período eu não falei sobre o aumento da violência. Eu falei que eu estou jogando uma contextualização. Eu estou falando que a Constituição Federal garante isso e garante isso. Não falei, é um assunto, tá vendo? É o assunto mais abrangente, não é o tema específico. Então, ó, brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Ponto final. Beleza? Agora, nesse segundo momento aqui, ó, eu vou utilizar aqui eu vou apresentar para o meu leitor o meu tema. Então eu falo, ó, no entanto, né, lembrando que isso aqui, ó, é o meu conector, tá? Eu já tenho aqui 2 conectores, ó. Já começo minha redação com 2 conectores, isso aqui é muito bom. Então, nessa primeira parte aqui, quando você fala que é garantido a todos os brasileiros, estrangeiros, o bem-estar e a segurança, isso são aspectos positivos. Quando eu uso, no entanto, eu estou utilizando aqui aspectos negativos agora. Então eu vou problematizar a situação, ó. Vou falar que, no entanto, existe um aumento no índice de violência. Opa, ó, a palavra violência aqui, ó. Olha só, violência aqui, tá faltando um acento aqui, ó, na palavra violência. Violência é uma paroxítona terminada em ditongo. E as paroxítonas terminadas em ditongos têm que ter acento. Então eu venho aqui, ó, opa, e coloco o meu chapéuzinho, né? Para mostrar aqui na correção que faltou aqui um acento, né? Eu venho aqui, ó, nessa parte aqui e coloco aqui, número um errinho também de acentuação, tá bom? Um errinho de acentuação. Então perdi também 2 pontos já até aqui agora, ó. Então eu falo, no entanto, existe um aumento do índice de violência na sociedade, ó, o índice de violência aqui é finalmente, ó, a apresentação do tema, ó, vou colocar aqui de amarelo, aumento do índice de violência. Repare que eu estou citando o índice de violência apenas no meu segundo período, tá vendo, ó? Aumento da violência é o tema, estou citando apenas no segundo período. Dei aquela enrolada, aquela contextualizada lá no primeiro momento. Então, ó, há um aumento no índice de violência na sociedade brasileira, o que vai de encontro aos preceitos da Carta Magna. Então, quando eu falo que vai de encontro aos preceitos da Carta Magna, eu estou relacionando o segundo período com o primeiro período. Isso aí é o que a gente chama de coesão textual. O texto ele está coeso, ele está com coerência. Eu estou relacionando as duas coisas. Citei Constituição, falei que é garantido o bem-estar, falei que é garantido segurança. Porém, a violência aumentou na sociedade e esse aumento da violência, ele vai de encontro ao que a Carta Magna, que é a nossa lei maior, ela preconiza. Olha que doido. Então eu contextualizei e somente no segundo momento eu apresentei o tema. E agora ainda falta uma coisa, tá? Muitos alunos acabam errando aqui, ó. É obrigatório, tá, que você coloque ainda o roteiro do texto e que é mais ou menos basicamente o que você vai discutir ao longo desse texto, tá? Isso tem que ser explícito na sua introdução. São as duas coisas que você tem que fazer. Vou até voltar aqui pra mim, ó. Volta aqui pra mim, ó. Preste bastante atenção nisso, tá? Ó, vou até chegar aqui perto, ó. Preste bastante atenção nisso. Olha só.
A sua introdução tem que ter obrigatoriamente, a apresentação do tema e o roteiro do texto. Não deixe de fazer o roteiro do texto, tá bom? Não deixe de fazer o roteiro do texto. Então, vem pra cá agora, ó. A gente tem aqui. Opa, botei aqui sem querer, foi mal. Aqui, ó. Roteiro do texto. Então, ó, eu coloco aqui um outro conector, repare só que eu vou usar aqui um nesse sentido, ó, é outro conector, olha só. É preciso analisar como esse problema acontece, então qual que é o esse problema? É o aumento do índice da violência, a fim de elencar maneiras de arrefecê-lo. Opa, aqui em arrefecê-lo, ó, essa palavrinha aqui, ó, arrefecer, esse verbo aqui, ó, ele é uma palavra oxítona que termina em "é", e palavras oxítonas terminadas em "é" devem ter acento. Então eu tenho que vir aqui e marcar aqui, ó, eu tenho outro erro de acentuação. Então aqui eu já tenho 3 erros, já perdi 3 pontinhos. Repare agora, ó, que essa partezinha aqui, o que que eu estou fazendo? Eu estou falando para o corretor o que que eu vou discutir ao longo do meu texto. Então eu vou discutir como que o aumento da violência acontece, ou seja, quais são as causas do aumento da violência. Repare que aqui, ó, eu tenho duas possibilidades. Ou eu posso explicitar exatamente qual que é a minha ideia no desenvolvimento um e no desenvolvimento 2. Eu já posso falar, ó, é preciso, nesse sentido, é importante frisar que tal ideia e tal ideia são responsáveis por esse problema. Eu já posso citar explicitamente assim. Ou então, eu posso simplesmente, ó, deixar aqui de maneira mais vaga, tá? Que é dessa forma como eu estou fazendo, é preciso analisar como esse problema acontece. Quando eu coloco dessa maneira mais vaga, eu tenho um pequeno problema só, um perigo. Se eu deixei vago aqui na minha introdução, eu tenho que explicitar qual é essa ideia logo no meu início do meu desenvolvimento. Então, no início do meu desenvolvimento, eu já tenho que começar o desenvolvimento com o que a gente chama de tópico frasal, tá bom? Tópico frasal que vocês vão ver o que vai acontecer. Então, repare só, essa introdução é uma boa introdução? Sim, essa é uma ótima introdução. É uma introdução coringa, tá? Eu posso jogar essa introdução em vários e vários textos. Por quê? Geralmente a nossa Constituição ela é muito abrangente, então ela vai falar todos basicamente os direitos que nós temos, não é, como pessoas sociais e como pessoas individuais. Então, praticamente todos os temas que é possível de encontrar em redação, praticamente todos os temas estão presentes lá na nossa Constituição. Se você souber então usar a Constituição, você consegue jogar uma contextualização muito legal no seu texto, tá? Então, o tema, se não fosse aumento da violência, se o tema fosse a questão de, sei lá, sistema prisional, a gente fala sobre ressocialização dos detentos. Eu poderia continuar utilizando essa mesma estrutura. Eu só trocaria algumas palavrinhas, tá bom? É isso que é uma redação estrutural modelo. É para isso que serve essa aula aqui, para te mostrar como que você pode utilizar as mesmas estratégias argumentativas em outros textos. Tudo bem? Então aqui, ó, a introdução ela tá uma introdução boa, ela apresenta uma contextualização, apresenta o tema e apresenta o roteiro do texto para o que o corretor vai fazer. Não tem nada a reclamar aqui, a não ser esses 3 desvios gramaticais. Repare também, ó, que a gente tem de verde aqui, a gente tem 3 conectores, então todos os períodos começam com conector. Aqui tem muito mais do que era o mínimo, tá? No mínimo é interessante que a gente tenha cerca de 2 ou então pelo menos um. Aqui a gente tem 3. Então olha como é que tá sensacional. Beleza, fizemos nossa introdução. Agora nós vamos aqui, ó, para o nosso desenvolvimento, tá bom? Para o nosso desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, o que que um desenvolvimento tem que ter, Luiz? O que que tem que ter num desenvolvimento? Desenvolvimento, gente, eu tenho que apresentar uma opinião, eu tenho que defender essa opinião por meio de estratégias argumentativas, tá? Por meio de estratégias argumentativas. Então vamos lá. Olha só o que que eu tenho aqui, ó. Eu começo aqui sempre com um tópico frasal, tá? Eu, Luiz, eu sempre gosto de começar minhas redações com um tópico frasal. Por quê? Porque o corretor, ele vai corrigir a sua redação já dando nota, tá? O corretor, ele vai corrigir sua redação já dando nota em cerca de 3 minutos. Ele vai gastar 3 minutos para ler toda essa redação e dar nota. Entre 3 e 5 minutos é o tempo médio gasto pelos corretores de redação, já para ler e dar nota. Gente, são 3 minutos. 3 minutos é muito pouco tempo. Então você tem que deixar sua redação fluida. É interessante que você coloque uma linguagem simples, uma linguagem direta, para que o corretor ele consiga ler de maneira bastante fluida a sua redação. E é interessante também que você use muitos conectores, porque os conectores ajudam facilitam que você estabeleça sentido entre as orações, e o texto ele fica mais fácil de ser interpretado com o uso de conectores, tá bom? E aí, quando você coloca um tópico frasal no início do seu desenvolvimento, você já está falando para o corretor o seguinte, ó: "Nesse parágrafo aqui eu vou defender tal e tal ideia, tá? Eu vou defender tal e tal ideia". É isso que você está falando. Então repare só, eu terminei a minha introdução falando aqui sobre o eu vou analisar as causas, mas eu não falei que causa que é.
Então, na minha primeira parte do meu desenvolvimento, ó, eu falo aqui, ó, uma das justificativas do aumento da violência, ó. Esse uma das justificativas é o meu operador argumentativo, é o meu conector. Eu já estou falando, ó, uma das justificativas, aqui eu vou repetir o tema de novo nesse parágrafo, tá vendo, ó? Do aumento da violência no Brasil, ó, repetir de novo, tem relação com o inchaço das periferias e favelização. Então, qual é a minha ideia no meu desenvolvimento um? Ó, vou colocar aqui de laranja, ó. É o inchaço das periferias e a favelização. Esse aqui é o meu argumento número um. Olha só, o argumento número um é esse. Então, quando você coloca esse tópico frasal, você já está falando para o leitor: "Ó, minha opinião é essa". Pá, jogou na lata. E isso é bom para você também, porque se você usa um tópico frasal, dificilmente você vai falar nesse parágrafo outra coisa que não seja o que está dito no tópico frasal. Então você coloca a ideia na lata, pá, e você vai defender essa ideia. Agora você tem que provar que essa ideia é verdadeira. Tópico frasal extremamente importante, muitos alunos deixam de fazer, ou então muitos alunos colocam o tópico frasal apenas no final do parágrafo. E isso não é uma estratégia muito legal, assim, ao meu posicionamento. Não é que eu vou tirar ponto necessariamente se você fizer isso. Não, o corretor ele não te dará ponto. Só que, se você coloca o tópico frasal no final do texto, o corretor ele vai ter que fazer a estratégia de tentar entender o que você quer falar aí no seu desenvolvimento um. Se você, por outro lado, coloca a sua ideia central logo na primeira linha do seu desenvolvimento, ele já sabe exatamente o que ele tem que procurar. E você está facilitando a vida dele, a leitura dele vai ser mais fluida e a chance de você tirar uma nota boa é muito maior, beleza? Então coloque sempre o tópico frasal no início do seu desenvolvimento, tá? Então coloquei aqui, ó, uma das justificativas do aumento tem relação com periferias e favelização. Vou continuar aqui, ó, com o conector, vou falar, ó, nessa perspectiva, outro operador argumentativo, ó. Então eu tenho que explicar para o meu corretor agora, ó. Então por que que isso acontece, ó? Então nessa perspectiva, devido a um crescimento urbano rápido e desordenado, ó, o crescimento urbano no Brasil ele foi rápido, foi desordenado. Ele se iniciou a partir da política de industrialização de Getúlio Vargas em 1930. Então surgiram nas sociedades brasileiras periferias. E essas periferias, elas não tinham serviço público adequados. Ó, serviço público adequados. Ó, serviço público adequados. Opa, sem serviço público adequados? Opa, quem é que está adequados aqui, ó? Ó, adequados é plural. Quem é que é esse plural aqui? Serviço público. Então, serviço público está no singular e adequados aqui está no plural. Então, a gente tem um pequeno problema de concordância aí. Como a gente teve aqui um problema de concordância, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vem aqui e a gente vai, ó, penalizar aqui essa pessoa porque ela teve um problema de concordância. Então, a gente coloca aqui na parte de morfossintaxe, tá? Morfossintaxe. Então, teve um pequeno probleminha, coloquei aqui na minha parte de morfossintaxe. Tudo bem? Então eu falei, ó, vamos lá, vamos retomar a ideia. Então você tem um crescimento urbano rápido, desordenado, iniciou a partir da política de Vargas. Quando eu cito esse dado histórico, eu estou mostrando para o leitor que eu não penso que eu tenho um embasamento, né? Eu sei que aconteceu a partir de Vargas, né? O grande êxodo rural do Brasil. Não é claro que antes já tinha pessoas morando na cidade, mas o grande processo de industrialização do Brasil mesmo ocorreu a partir de Vargas, né? Em que você teve grande parte da população saiu do campo e foi para a cidade. E aí, ó, como esse processo ele foi rápido, como esse processo ele foi muito desordenado, então surgiram periferias. E essas periferias, elas não tiveram acesso a serviço público de qualidade, como escola, centro de lazer e policiamento, né. E aí eu vou jogar uma consequência desse fato, ó. Como consequência, ó o meu conector aqui de consequência, ó, como consequência, tal situação favorece, o aumento da criminalidade, né. Aqui, na verdade, o correto não seria também favorece não, tá. Seria aqui, ó, favoreceu, tá bom. Só que aqui eu não posso penalizar aqui o aluno por não ter colocado o favorece, né. Porque aqui o uso do presente, ele é aceito utilizar o presente para se referir a situações passadas. Então aqui o ideal seria favoreceu, só que eu não vou penalizar aqui o aluno porque ele não colocou favorece. Então, tal situação favoreceu o aumento da criminalidade, já que, sem a presença do Estado, que é o que acontece nessas periferias, organizações criminosas agem com mais liberdade, conseguindo de maneira mais fácil alienar jovens ao caminho do crime. Olha só, então, basicamente, qual é a minha ideia? Ó, eu começo com um tópico frasal, falando que a violência no Brasil ela é causada pelo inchaço das periferias e por causa da favelização. Vou defender essa ideia, falando que no processo de industrialização do Brasil,
como esse processo de industrialização do Brasil ele foi muito rápido, né, o êxodo rural ele aconteceu de maneira muito rápida e de maneira muito desordenada, o Estado ele não conseguiu garantir a toda a população que veio do campo bens e serviços públicos de qualidade, como escola, policiamento e centros de lazer. E aí quando você não tem o viés do serviço público de qualidade, quando você não tem a presença do Estado, organizações criminosas conseguem alienar os jovens mais facilmente ao crime. Olha só que doido isso. Então aqui você tem uma ideia, essa ideia ela tá bem posta, né, ela tá bem detalhada aqui, e você pode concordar mais ou menos com ela, claro que não é uma ideia perfeita, mas é uma ideia que ela é válida, ela tem sua argumentação válida, né. E aqui a gente não tem nenhum grande problema de argumentação não, nesse parágrafo. Repare que aqui a gente tem 3 períodos, né, 3 períodos é mais do que o mínimo necessário, você tem que ter no mínimo 2 períodos, mas eu falo sempre que todos os alunos do curso Descomplicando o Português, eles têm que fazer mais do que 2 períodos, eles têm que fazer 3 períodos, porque vocês não são alunos ordinários, vocês não são alunos de média, vocês são alunos que vão tirar acima de 90% da sua prova. Então por isso nós vamos fazer aqui, ó, 3 períodos, tá bom? 3 períodos. Beleza. Terminei meu desenvolvimento um, argumentei aqui, coloquei opinião, coloquei conector, escrevendo sempre até aqui o finalzinho. Tem apenas 2 pequenos desvios aqui ortográficos, gramaticais. Vamos aqui para o nosso próximo parágrafo, tá? O nosso próximo parágrafo é o meu desenvolvimento 2, tá? No meu desenvolvimento 2, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar uma nova ideia para o meu corretor. Então eu vou falar, ó, teve essa causa aqui que aumenta a violência na sociedade brasileira. Agora eu tenho causa número 2. É o que eu vou falar agora, ó. Então vem para cá. Então eu começo com, de novo, um tópico frasal, tá bom? Todos os meus desenvolvimentos eu começo com tópico frasal. Eu falo, ó, outro fator que contribui para a temática. Repare que aqui, ao invés de repetir o tema de novo, eu só falei, ó, outro fator que contribui para a temática. Então eu não repeti aqui de novo, ó, aumento da violência no Brasil, né? Para não ficar tão, assim, tão repetitivo, né? Então, ao invés de falar para o aumento da violência no Brasil, eu falei para a temática, né. E aqui, ó, eu vou usar a minha ideia número 2, ó. Qual que é a minha ideia número 2? Associa-se à desigualdade social aliada ao estímulo aos bens e serviços. Essa aqui é a minha ideia número 2. Só que aqui eu tenho um probleminha, ó, um probleminha aqui, ó, associa-se a quem se associa, gente, se associa a algo, tá? Algo se associa a algo. E aqui você tem que a desigualdade é uma palavra feminina. Então vai juntar esse primeiro A com esse A aqui, e aqui eu deveria ter a presença de uma crase, tá? Deveria ter a presença de uma crase. Presença de crase que não está aqui, então infelizmente aqui eu tenho que pontuar essa pessoa, porque ela cometeu desvios gramaticais, tá bom? Desvios gramaticais. Mas aqui, ó, eu tô falando que outro fator que contribui para a temática foi a desigualdade social, aliado ao estímulo de bens e serviços. E eu tenho que explicar isso aqui para o meu corretor, né? Aí como que eu vou explicar isso? Eu vou citar aqui, ó, um filósofo polonês que todo corretor sempre vê nas redações dele, né? Que é o Bauman, tá? Então eu vou usar um conector aqui, ó. Segundo Bauman, ó, Zygmunt Bauman, uma das características da modernidade líquida, que é a ideia que ele pensa, tá? Ele criou o conceito de modernidade líquida para contrapor a modernidade que ele chama de sólida, né? Modernidade de antigamente. Então ele fala que são indivíduos constantemente estimulados a consumir mais e mais, sem parar, causando um excesso de consumo, desordenado e nunca saciado. Então o que que eu falei, ó, joguei a ideia de Bauman para falar que a sociedade consome cada vez mais. A sociedade consome cada vez mais. E eu vou jogar um problema, ó. Entretanto, ó, outro conector que eu estou usando aqui, ó. Entretanto, como o Brasil, de acordo com o índice de Gini, o coeficiente de Gini, né? Como o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, ó, parte considerável da população não gera a renda necessária para suprir a demanda do consumo. Olha só. Então eu joguei 2 informações, ó. Falei que a nossa sociedade ela é muito consumista. Depois eu falei que a nossa sociedade tem uma desigualdade social muito grande na nossa sociedade e que aí por isso as pessoas elas não conseguem gerar renda para consumir. Olha que doido isso. E eu vou jogar a minha consequência, ó. Opa, eu fiz tudo errado. Aqui, ó, minha consequência. Como reflexo, ó, minha consequência, tal cenário contribui para o aumento do índice de criminalidade, como assaltos, roubos e tráfico, que são formas de ascensão social ilegais. Olha só, bem simples, bem papum, causa-consequência. Então falei que a sociedade estimula a gente a consumir cada vez mais, porém, como a gente tem um país com grande desigualdade social, parte da população, parte considerável da população não consegue gerar renda para consumir em excesso, para ter esse consumo em excesso, e aí essa parte da população acaba recorrendo à criminalidade, como assaltos, roubos e tráfico, a fim de conseguir
ter o dinheiro, ter a renda necessária para comprar. Olha só. Então essa ideia aqui, ela tem uma pequena falhinha, né, tem uma pequena falha de argumentação aqui, em relacionar essa forma aqui, ó, de ascensão social, essa forma de ascensão social com o aumento da criminalidade. Eu teria que ter explicitado mais isso aqui, ó. Então, o mais adequado seria, em vez de falar formas de ascensão social ilegais, em vez de falar dessa forma, eu poderia falar que eles realizam esses assaltos, roubos e tráficos não para ter uma ascensão social, mas para consumir cada vez mais. Aqui eu falei sobre ascensão social, mas eu não deixei clara a ideia do consumo, que é a ideia do meu parágrafo. Então eu poderia falar aqui mais, focar mais na ideia de consumo. Então eles roubam, eles assaltam, eles traficam para conseguir consumir cada vez mais. Bom, tem uma pequena falhinha argumentativa aqui, mas basicamente o parágrafo cumpre o seu propósito de apresentar um tema, de defender esse posicionamento, então ele vai ter com certeza aqui uma nota bastante legal. E aí nós vamos aqui para a nossa última parte do texto, ó, que é a nossa conclusão. A conclusão em provas de concurso, ela é bem mais fácil que a conclusão do Enem, tá bom? É bem mais fácil que a conclusão do Enem. Mas você pode manter a mesma pegada de proposta de intervenção, por exemplo, de conclusão do Enem. Uma coisa que você tem que apenas tomar cuidado é que no Enem, ó, vou até voltar aqui, ó. No Enem, não é obrigatório fazer uma retomada das ideias. No Enem, o que é cobrado aqui é que você faça uma proposta de intervenção. Em concurso público, não. Em concurso público é diferente. A proposta de intervenção ela nem é obrigatória. O que você tem que fazer é uma retomada das ideias. Então, na conclusão, você tem que começar a conclusão com um conector conclusivo. E além do conector conclusivo, você tem que fazer uma retomada das ideias. O que é retomada das ideias? Você vai reafirmar tudo aquilo que você já falou anteriormente. Então, você falou lá na introdução qual que era a causa do tema, você explicou essas causas no desenvolvimento e na sua conclusão você vai reafirmar que o tema ocorre justamente por causa dessas causas que você falou. E você vai estar concluindo o texto, tá bom? Então repare como é que essa redação aqui acontece, ó. Você tem aqui, ó, esse então, que é o meu conector, tá bom? O meu conector aqui, ó. Então, a vírgulazinha aqui tá certinho. Então, a violência no Brasil vincula uma falha governamental ao estímulo de consumos por bens materiais. Olha só, que eu falei basicamente a minha ideia do D1, ó. Desigualdade, a ideia do meu D1 é o inchaço das periferias e favelização, que foi uma falha do governo, né? Porque você teve um crescimento urbano rápido, desordenado, você não conseguiu garantir escola, centro de lazer e policiamento a toda a população de maneira equitativa, né? Equilitária, equitativa. E aí depois você teve essa questão social. Então, ó, é uma falha governamental, desenvolvimento um, ao estímulo de consumos por bens materiais. Então você tem aqui o meu desenvolvimento 2. Apenas reafirmei utilizando palavras diferentes, mas reafirmei o mesmo posicionamento. Vou continuar aqui, ó, usando o outro conector. Aqui eu vou jogar minha perspectiva futura. Como que eu poderia resolver esse problema, amenizar esse problema, né? Porque o problema a gente não resolve. Se o problema tivesse solução, se a solução fosse fácil, ele já teria sido resolvido. A gente vai jogar só uma perspectiva futura de como que a gente pode resolver essa situação. Então você pode falar, por exemplo, assim, ó. Nesse viés, é importante que o governo federal amplie programas assistencialistas, como o Bolsa Família, e garante renda em troca de obrigatoriedade dos jovens na escola a fim de dar uma chance de eles quebrarem um ciclo da criminalidade. Então, basicamente, você joga o jovem na escola, porque você tem um Bolsa Família, o Bolsa Família você transfere renda para o jovem, então transferindo a renda para o jovem, ele acaba não tendo a necessidade de se aliar ao crime, né, porque ele vai estar recebendo um dinheirinho assim em troca, e ele também fica na escola. O Bolsa Família obriga que o jovem esteja na escola para ele receber o dinheiro. Claro, é uma proposta isso que vai resolver o problema? Não, meu parceiro, não é uma proposta que vai resolver o problema, porque senão bastava você ampliar lá o Bolsa Família e o problema estava resolvido. A gente sabe que no dia a dia não é simples assim, mas o corretor ele não espera de você que você resolva o problema da criminalidade. Não, você vai jogar apenas uma perspectiva futura, ele vai apenas pensar se você consegue jogar ideias lógicas lá para conseguir resolver o problema. E você jogou isso daqui, consegue, é uma propostinha legal, é uma proposta ok, o corretor ele vai olhar, ah, beleza, tal e tal, pronto. Bom, então isso aqui é uma redação dissertativa. Senti falta aqui, ó, somente de uma pequena coisinha. Nessa última parte aqui, eu sempre gosto de retomar essa ideia aqui da minha introdução. Então, se eu cito a introdução aqui no meu texto, é a Constituição Federal, né? Eu gosto sempre de fechar meu texto retomando essa ideia da Constituição. Então, eu poderia colocar tipo assim, ó, nessa última parte aqui, eu poderia falar assim, ó, ainda. Eu venho aqui e coloco, ó, eu tenho que dar um espacinho, né? Falo assim, ó, medidas como essas
contribuiriam para que os preceitos da os preceitos constitucionais fossem, vírgula, aqui eu coloco, ó, de fato, garantidos a uma maior parcela da população. Aqui seria como se fosse minha frase de fechamento. E essa frase de fechamento, o que que ela está fazendo aqui? Ela está retomando a minha ideia da introdução. E aí eu começo minha redação falando da Constituição e retomo aqui a discussão da Constituição também. E aí o texto ele fica um texto cíclico e fica sensacional, tá bom? Fica sensacional essa frase de fechamento. Ela não é obrigatória, tá? Não é obrigatória aqui, mas ficaria bastante legal e deixaria o texto muito e muito mais chique, tá? Beleza. Redação comentada e agora como é que a gente dá nota para essa redação? Como é que a gente dá nota nela aqui, ó? Bora lá. Então aqui a gente teve, ó, 2, 3, 4, 5 desvios gramaticais, não é? Então, ó, em ortografia a gente teve 2 desvios, a gente vai aqui, ó, colocar a nota parcial. Se eu tenho 20 pontos totais menos 2 desvios, aqui eu tenho 18 pontos, tá bom? 18 pontos aqui. Espera aí que eu fiquei com duas caras aqui, deixa eu tirar essa cara daqui. 18 pontos, tá bom? Nessa daqui, ó, na do meio, eu tive de pontuação, eu tive apenas um erro. Então, se eu tiver apenas um erro, eu fico aqui, ó, com o meu total de pontos, né? O meu total de pontos. Quais são o meu total de pontos? O total de pontos aqui são 20 pontos. 20 pontos não, eu tive um erro, então fica com 19 pontos, né? Na verdade, professor de português fazendo conta é foda. E depois você tem morfossintaxe, ó, que eu tive aqui dois probleminhas de morfossintaxe, então aqui eu tenho 18. Aí eu vou somar aqui essa pontuação, então eu somo, ó, 18 mais 19 mais 18, e eu vou ter aqui, ó, um resultado final de 55 pontos, ó. 55 pontos. Repare só, sem nem analisar a redação, somente com os desvios gramaticais, essa pessoa aqui ela já conseguiu 55 pontos. 55 pontos. Olha só que doido isso. Olha só que doido. E aqui, ó, a gente vai agora analisar essas partes daqui. Eu vou deixar a pertinência ao tema e a adequação coerente das ideias pra gente analisar depois. Vamos analisar aqui, ó, primeiro, ó, a adequação do uso de articuladores. Olha só, adequação do uso de articuladores. O que que é isso? É se eu usei aqui os conectores certinhos ao longo do meu texto. Repare aqui, ó, que esse texto, ele tem, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 conectores, ó. Ele tem 11 conectores. 11 conectores são muitos conectores, né? Ele tem mais do que é o obrigatório. O obrigatório é que você faça aqui, ó, pelo menos 2 conectores no início de parágrafo, 2 conectores no início. Repare que aqui a gente tem 4 conectores de início de parágrafo e que você tenha pelo menos um conector aqui em cada um dos parágrafos, dentro do parágrafo. Aqui a gente tem cerca de 3 a 4 conectores dentro dos parágrafos. Olha só. Então aqui, ó, esses conectores eles não estão repetidos, né? Eles não têm nenhum conector repetido aqui. E além disso, não tem nenhum conector sendo utilizado de maneira inadequada. Todos estão sendo usados certinhos. Então, como todos eles estão sendo utilizados aqui de maneira adequada, ó, a gente vem aqui e já marca aqui, ó, nessa partezinha aqui, a gente marca aqui um xizinho aqui, ó, adequação conectada e xizinho aqui. Tá bom? Vou diminuir aqui um pouquinho. Xizinho aqui. Beleza? 8 pontos. Aí você tem, ó, organização adequada dos parágrafos. Olha só como é que os parágrafos eles estão completamente adequados, ó. Mesmo que eu não tivesse essa última parte aqui, ó, que é o que não tinha mesmo, né? Mesmo que eu não tivesse essa última parte, eu tenho aqui, ó, a introdução, ela tá com 3 períodos. Eu tô dando sempre o espaço aqui certinho no início de cada parágrafo. Tô escrevendo aqui até o final da linha, então tá tudo muito bom, né? Eu tenho aqui, ó, distribuição em 4 parágrafos, a introdução tá com 5 linhas, o meu desenvolvimento, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, meu desenvolvimento 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. E minha conclusão um pouquinho melhor. Então, ó, pra você ver, a introdução tá menor do que os desenvolvimentos, isso aqui é adequado. O trecho, ele tá bonitinho, a organização estrutural, ele tá bonitinho. Então, aqui, ó, também não tem nada a se reclamar, ó. Repare só que aqui, então, eu tenho aqui mais 8 pontinhos garantidos. E aqui, ó, propriedade vocabular vai utilizar se eu estou utilizando aqui as palavras no sentido adequado, né? Aqui não são erros gramaticais, por assim dizer. São palavras inadequadas. Por exemplo, o uso de primeira pessoa do plural. Se eu estou utilizando aqui palavras em sentido informal, é isso que eu analiso aqui em propriedade vocabular. E nesse caso aqui, como essa pessoa ela realizou a redação sem nenhum tipo aqui de problemas de palavras, então ela acaba tirando total aqui também em propriedade vocabular. E repare só, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Repare aqui que então você tem, ó, 8 mais 8 mais 8 pontos. Esse 8 mais 8 mais 8 pontos, né, 8 vezes 3, a gente vai ver que isso dá 24 pontos.
Se você pegar apenas aqui a nota total da redação número um, que foi 55, mais esses 24 pontos que a gente tem aqui, sem analisar nem pertinência ao tema e argumento coerente das ideias, qual é a nota que a gente já consegue aqui, ó? A gente já consegue aqui uma nota de 79 pontos, gente. 79 pontos, ó. 79 pontos. 79 pontos sem nem analisar a questão da, da pertinência ao tema proposto e argumentação coerente das ideias. Então, isso aqui é muito importante porque, ó, preste bastante atenção nisso, ó, preste bastante atenção nisso. Vou até aqui chegar um pouquinho mais perto de você para falar isso. Preste bastante atenção. Se você não cometer nenhum desvio gramatical na sua prova de redação, você já vai ter 60% de sua pontuação total. E aí, se você utilizar aqui os preceitos que eu vou te ensinar aqui no curso, que preceitos são esses? A nossa organização dos parágrafos. Se você utilizar a organização do jeitinho que eu ensino no curso, se você usar os conectores que eu ensino no curso, do jeitinho que eu ensino, e se você evitar utilizar a linguagem do jeito que eu ensino, eu te falo exatamente quais palavras podem ser usadas, quais palavras devem ser evitadas. Se eu te falo tudo isso aqui, você seguir tudo isso aqui, você vai conseguir, ó, exatamente aqui essas notas 8 aqui. E aí você vai pegar uma pontuação máxima, ó, pra você ver. Você vai conseguir ter aqui, ó, 60 pontos da prova sem nenhum erro gramatical e mais 24 pontos. Sem nem analisar a questão do tema, você vai ter aqui, ó, 84 pontos distribuídos. Imagina que você não saiba nem a discussão do tema, não tem problema. Mesmo que você tirasse aqui uma nota baixa, se você falasse qualquer coisa sobre o tema e tirasse uma nota baixa, sua nota ainda conseguiria ser extremamente alta. Então, se você aplicar a metodologia que eu vou te ensinar aqui no nosso curso, eu te garanto, é garantido, gente, não tem erro, não tem erro. A gente vai ter o curso de português, a parte gramatical, que eu vou te ensinar acentuação, vou te ensinar ortografia, nós vamos fazer vários exercícios, nós vamos resolver todas as provas da Selecom. Então, se você consequentemente, quando você aprende lá ortografia, acentuação, crase, você acaba não errando esses preceitos na sua redação. E aí, não errando esses preceitos na sua redação, você já garante 60 pontos. E utilizando as formas estruturais que eu vou te passar passo a passo, você já fica aí com 84 pontos. E aí, além disso, a gente ainda vai ter aqui, ó, o nosso curso de repertório sociocultural, em que eu vou te ensinar a usar, por exemplo, o Zygmunt Bauman. Eu vou te ensinar a usar a Constituição Federal. Eu vou te ensinar a usar um tanto de repertórios coringas que são utilizados para cada tema. E aí, se você unir tudo isso, você consegue facilmente tirar acima de 90 pontos. Lembrando que nós temos 5 meses de preparação até a prova. Então, dá sim, independentemente da forma como você estiver hoje, para aprender redação e fechar a banca da Selecom. Importante, redação não é só eliminatório, é classificatório. Então, quanto mais ponto você fizer na redação, melhor. Quanto mais ponto você fizer, melhor. Isso é muito importante, porque redação é responsável por 50% da sua nota. A nota da prova objetiva vale 100 pontos. A nota da prova de redação vale 100 pontos. Sua nota final é a prova objetiva mais a prova de redação. Então, ó, pra você ver, redação é 50% da nota. É 50% da nota. E se você tirar uma nota perto de 100 e for bem na prova objetiva, você com certeza está a um passo muito perto de se tornar um policial penal e uma policial penal. É por isso que você não pode deixar a redação de lado. E aqui no nosso curso eu vou te dar, ó, 30 redações para você corrigir. 30 redações para você corrigir. Então você vai poder fazer 30 redações, 30 temas diferentes. Eu vou corrigir exatamente da mesma maneira como eu fiz essa correção aqui. Explico tudo de maneira detalhada e além disso a gente ainda vai ter análise de 20 redações modelo. A gente tem a teoria, a análise de 20 redações modelo que a gente sempre vai colocar aqui no nosso doido, né? Então é por isso, não tem solução. Você conseguirá com certeza tirar aqui uma nota boa na sua redação. Analisando aqui as outras últimas duas partes, ó, a gente tem que analisar aqui, ó, a pertinência ao tema proposto, tá? Vou colocar aqui, diminuir um pouquinho esse zoom, ó. Pertinência ao tema proposto, né? Então, o que que é pertinência ao tema? Houve aqui fuga da ideia? Eu repare que em todo o tema, ó, em todo o parágrafo, eu estou retomando aqui a questão do índice de criminalidade, ó. Na minha introdução, eu cito o aumento da violência. No meu desenvolvimento 1, eu cito o aumento da violência. No meu desenvolvimento 2, eu cito o aumento da violência. Na minha conclusão, eu cito a questão da violência. Eu até esqueci de marcar aqui, ó. Todos os parágrafos estão relacionados com a questão da violência, tá vendo? Então aqui, ó, o que que acontece? Então aqui eu tenho uma nota muito próxima aqui de 8, se eu não tiver a nota total, porque eu não tive nenhum desvio em relação ao tema. Toda a minha discussão é voltada ao tema. E aqui a gente chega na parte de argumentação coerente das ideias. Nessa parte de argumentação coerente das ideias, ó, eu tenho um pequeno probleminha aqui desse desenvolvimento 2, né? O desenvolvimento 1 poderia ter mais um período, poderia ter mais uma ideia, então poderia ficar melhor o texto.
Então põe lá que você pega um corretor chato, tire 2 pontos aqui por causa dessa falha de argumentação aqui e achar que tem mais ideia. Eu duvido muito que ele tiraria 2 pontos, talvez tiraria 1 ponto aqui, talvez menos, mas põe que o corretor seja chato, coloca aqui 6. Põe que ele seja muito chato, você tem aqui 5 pontos aqui, ó, perdeu 3 pontos. E quando você vai fazer a soma dessa pontuação toda, ó, você vai pegar 8 pontos vezes 3, você vai dar 24 pontos, mais, na verdade é vezes 4, né, vai dar 32 pontos, mais 5 pontos. Então você vai obter a nota final aqui, ó, de 37 pontos, tá? 37 pontos nessa parte aqui, ó. Vamos lá, 37 pontos. E aí quando você junta, eu vou até me tirar aqui desse lado aqui, ó, até me tirar desse lado aqui, colocar eu desse lado aqui. E quando você junta, ó, 37 pontos mais 55 pontos, você obteve aqui 92 pontos na sua redação. 92 pontos na sua redação. Então, isso aqui, ó, esse aqui é um modelinho de redação que eu coloquei aqui alguns desvios gramaticais de propósito, coloquei alguns probleminhas aqui de propósito só para você ver como é que deve ser sua redação. Mas se você fizer basicamente o passo a passo que eu falo para você fazer, você com certeza consegue tirar uma nota muito boa. Repare que mesmo com os problemas gramaticais, mesmo com os pequenos problemas de argumentação, eu consigo tirar uma nota massa. Luiz, e se eu não tivesse o Bauman, se eu não tivesse a Constituição Federal? Imagina lá que você perca ponto em argumentação, mas as outras competências, elas vão te garantir que você tire uma nota boa. Então você quer ser aprovado na turma da Polícia Penal, fi? É só seguir o passo a passo. É só seguir o passo a passo. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar aqui na redação. Você fala, Luiz, assisti sua aula lá no YouTube, assisti sua aula lá pelo Instagram, assisti sua aula lá pelo curso, eu sou aluno do curso e tal, não entendi muito bem sua explicação, você pode me explicar esse motivo aqui? Com certeza eu vou te ajudar, eu respondo todo mundo, beleza? Então, no mais, força guerreiro, força guerreira, estamos juntos até a farda, tá bom? Abraço.